Fala, futuros concursados da Embrapa! Boa noite, pessoal! Estamos aqui nos estúdios do Exatas para gabaritar e pode ter certeza que você vai gabaritar a prova da Embrapa. Hoje nós iniciamos o nosso Embrapa Esquenta Premonição. Galera, muita gente pedindo, tá? O aulão premonição fechado para pagantes, tá? E quem já conhece o nosso aulão há mais de 20 anos, tanto tem a forma presencial, mas esse vai ser online, quanto a forma online, e a gente entrega sempre as provas. Quem segue a gente no Instagram, quem tá lá dentro do grupo do Telegram, percebe isso. A gente entrega a prova. Não tem, porque a gente pega as provas mais recentes, as questões que eu elaboro, eu não repito questões no aulão premonição, eu não repito questões que eu já resolvi aqui, eu não repito. Então não tem como dar errado, tá? Então a gente vai fazer esse aulão fechado para pagantes. No final a gente fala sobre isso. Hoje, nesse esquenta premonição aqui pra galera, esse é 0800, aqui no YouTube, o que é que eu vou fazer? Bater em cima de tópicos importantes que a galera tem dificuldade e não se liga nas coisinhas pequenas. Então, vamos embora. A gente sabe aí que esse edital é para os cargos de técnico e assistente, e nosso aulão premonição vai ser exatamente para os dois, tá? Vai ser exatamente para os dois e não tem como dar errado. Vamos lá. Resolvendo questões, ó, porque vocês vão entrar no mapa do aprovado. Gente, primeira questão, ó, uma questão agora, acho que InovaSul, Sebrasp 2025. Eles amam dar uma função trigonométrica e pedir período e pedir valor mínimo, valor máximo, eles pedem isso. Antes de fazer essa questão, eu vou dar aqui uma revisada. Vamos lá. Suponha que você pegue, na hora da prova, tá? Uma função trigonométrica e ele peça o período da função e peça lá o valor máximo. Gente, não importa se aqui é cosseno ou se é seno. Viu uma estrutura que tenha seno e cosseno, ele pedir período, valor máximo, valor mínimo, você vai fazer do jeito que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Primeiro, gente, ó, se ele pedir na prova valor máximo ou valor mínimo, você vai fazer o seguinte: vai no lugar do cosseno ou do seno e substitui 1 e menos 1. Então, por exemplo, ó, isso aqui tudo é cosseno de alguma coisa, mas poderia também ser seno de alguma coisa. Aí você vai lá na hora da prova, substitui no lugar do cosseno ou do seno, ó, que é isso tudo, né? Cosseno de alguma coisa, seno de alguma coisa, substitui 1 e substitui quanto? Menos 1. Sempre que pedir valor máximo, valor mínimo, substitui 1 e substitui menos 1. 2 mais 1, 3. Aqui, mais por menos dá menos, né? 2 menos 1, 1. Gente, esse aqui foi o maior valor. Então esse aqui é o valor máximo. Esse aqui foi o menor valor. Esse aqui é o valor mínimo. Então, dessa função aí, o valor máximo, 3. O valor mínimo, 1. Acabou. Careca, professor, é só isso?
É. Tranquilo? Professor, o que é que eu tenho que me ligar? E se ele pedir período, não importa se aqui é seno ou cosseno. Se ele pedir período, você vai calcular assim, ó. 2π dividido pelo módulo do coeficiente de x, do coeficiente da letra. Gente, por que módulo? Porque se o cara que estiver multiplicando a letra for negativo, dentro do módulo ele fica positivo. Então vamos lá. Gente, olhando para essa função, ó, a letra é a letra x. X sobre 2 é como se fosse isso, ó. 1/2 vezes x. Quem está multiplicando a letra aqui, ó, é quanto? É quem? 1/2. Tá? Então, como é que eu vou calcular o período? Vai ficar 2π sobre o módulo de quem? Do coeficiente de x. Gente, o coeficiente é quem está multiplicando a letra. Como ele já está positivo, eu nem vou precisar botar módulo. Professor, e se na frente tivesse menos 1/2? Você considerava 1/2. Então, ó, isso aqui dividido por quanto? 1/2. Gente, fazendo aqui, ó, né, 2π dividido por 1/2, é só fazer, né? 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4π, né? Sobre 1. Isso daqui, hein, gente? Quanto é o período? 4π. Período é de quanto em quanto se repete, né, gente? Os valores, tá? Então, ó, essa função tem valor máximo 3, valor mínimo 1 e período 4π. Sempre o período é 2π sobre o módulo de quem estiver multiplicando a letra. Tranquilo? Se for seno ou cosseno. Tranquilo? Se fosse tangente, ó, se aqui no lugar do cosseno fosse tangente, no lugar de 2π seria só π dividido pelo módulo do coeficiente de x. A gente coloca o módulo exatamente porque se quem estiver multiplicando a letra for negativo, fica positivo. Agora, vamos voltar para a questão. Ó, um músico está ajustando um violão e ao testar a corda da nota Dó, C4, ele utiliza um diapasão que emite a frequência correspondente. O movimento da vibração gerada pela corda pode ser descrito por essa equação aí, em que T é o tempo em segundos. Considerando esses dados, julgue o item seguinte. A frequência da nota Dó é 264 Hz. Vamos lá. Primeiro, gente, ó, muita gente não lembra disso. Período e frequência são inversos. São inversos. Beleza? Então, ó, período e frequência são inversos. O produto entre o período e a frequência dá sempre 1. São inversos. E aí, professor, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Aqui tem seno. Como é que eu calculo o período? 2π sobre quem? O módulo do coeficiente da letra. Gente, a letra aqui é a letra T. Quem está multiplicando a letra T aqui? 528π. Pronto, gente. Esse é o coeficiente, ó. Como ele tá aí, gente, positivo, eu não preciso botar um módulo. Então vai ficar quem aqui embaixo? 528π. Careca, professor. Π eu corto com π. Ficou 2 sobre 528. Gente, simplificando isso aqui por 2, isso dá quanto? 1 sobre quem? 528 aí, dividido por 2, isso dá quanto?
264, ó. 1 sobre 264 seria o período. Não vou nem tratar aqui da unidade, tá? Seria o período. Só que eu quero a frequência. Gente, a frequência é o inverso do período, ó. É só você inverter. Vai ficar 264 sobre 1. Isso aqui dá quanto? 264 Hz. Item correto. 2025. Eu já separei pro aulão pré-munição. Apareceu uma pedindo período. 2014 apareceu uma pedindo frequência. Então, ó, calculou o período, inverteu, eu tenho a frequência. Por isso, gente, o item tá correto. Vamos para a próxima. Professor, e se ele pedisse valor mínimo, valor máximo? Substituía isso tudo por 1 e por menos 1. Vamos para a próxima, que essa é bem interessante. Questão 2, ó, foi 2021. O maior valor da função trigonométrica é 10. Gente, ele quer o maior valor dessa função. Ó, aqui aparece seno, né? Ao quadrado, aqui seno. Gente, o que é que você vai fazer? Vamos lá. Ó, se eu pegar aqui, no lugar do seno, ele tá ao quadrado, e botar 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes, ó, vou botar no lugar do seno 1. Aqui, mais 5, ó. Gente, eu substituí o seno por 1. Gente, onde está o quadrado? Se você botar menos 1 ao quadrado, por exemplo, vai dar 1. Quanto é que vai dar esse resultado aqui, ó? Vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes 1, menos 4 vezes 1, 4, mais 5. Ó, 1 menos 4, menos 3 mais 5. Ó, menos 3 aí, mais 5, isso vai dar quanto? Vai dar quem? 2. Gente, por exemplo, ó, se eu colocasse agora no lugar do seno menos 1, ó, né, seno ao quadrado, se eu botasse aí no lugar do seno, gente, que isso aqui, ó, seno ao quadrado de x é isso aqui, ó, é o seno de x, o quê? Ao quadrado, beleza? Volta. Ó, é o seno ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Jogue aqui agora menos 1. E galera, quando eu jogo aqui, ó, o menos 1 aqui, ó, no lugar do seno, quando eu fizer aqui menos por menos, gente, vai ficar mais. Vai dar um valor maior, né? E aí vai ficar quem? Menos 1 ao quadrado. Dá 1, né? Menos por menos. Dá mais. Mais 5. 1 mais 4. 5. Não é? 1 mais 4. Ó, 5. Aqui. 5 mais 5. 10. Gente, de fato, o maior valor dessa função é 10. É 10. Então, o item tá o quê? Correto. Tranquilo? Tá vendo, gente? Professor, e se aqui ele dissesse na hora da prova, tá? Quem é o valor máximo? É a mesma coisa do maior valor.
Então, o maior valor aqui, galera, é quem? 10. Tá vendo, gente? Que isso cai. Vamos para a próxima. Gente, uma questão que mata um monte de gente na hora da prova, ó. A tabela precedente mostra a distribuição de frequências do número diário X de denúncias recebidas pela ouvidoria de um tribunal de justiça. Com base nos dados apresentados na tabela, julgue o item. A moda da variável X é 4, ó. Veja, isso aqui é estatística. E eu vou pontuar algumas coisas em estatística que vão ser cobradas e muita gente não dá. Pega a prova antiga para responder. Então vamos lá. Não adianta. Ah, vou resolver aqui 10 questões, um monte de questão antiga. Não adianta. Claro, você tem que pegar questões antigas? Tem. Mas tem que fazer um estudo. É por isso que sempre a gente acerta no aulão pré-munição. Gente, eu vejo o professor falando assim, ó. Moda é o valor que tem a maior frequência. Aí o aluno na cabeça... Vamos lá. Eita, vamos lá. Aqui ele deu a frequência acumulada. Vamos olhar aí quem aparece mais. Eita, o 4 aparece 250 vezes. O 4 é a moda. Puém. Não. Porque aí não é a frequência absoluta simples. Quando você quiser saber quem é a moda, gente, moda é o valor que mais aparece. É o valor que tem a maior frequência absoluta simples. Não é acumulada que você tem que olhar. Professor, e o que é que eu tenho que fazer aí? Gente, aí você vai ter que desacumular. Vamos lá. Aqui esse FI é a frequência simples. Gente, a acumulada é a soma das frequências. Você está acumulando. Então é sempre assim, ó. Vamos lá. Vê. Sempre a primeira frequência simples, ela coincide com a primeira acumulada. Então aqui continua 120. 120. E agora, professor? E agora, ó, você vai subtraindo para desacumular. 180 menos 120. 60. Vai subtraindo. 220 menos 180. 40. Vai subtraindo. 240 menos o quê? Menos 220. Dá 20. E agora? 250 menos 240. 10. Gente, se você somar aqui, ó, 120 com 60, 180, 220, 240, 250. Ó. Esse 250 seria o total de observações. Seria o total de dados que eu tenho dentro da pesquisa. Que é exatamente, ó, a última frequência acumulada. Para olhar a moda, ó, o 0 apareceu quantas vezes? 120. Então, a moda é o 0. Por isso que esse item tá o quê, gente? Errado. A moda é 0. O que é moda? É o cara que tem a maior frequência absoluta simples, não acumulada. Então, gente, sempre a primeira frequência absoluta simples coincide com a primeira frequência acumulada. Depois você vai desacumulando, subtraindo. Então, se ele perguntasse quantos dados eu tenho dentro dessa pesquisa? 250. E quem é a moda? Quem tem a maior frequência absoluta simples, que é o 0, que aparece 120 vezes. Então, por isso que o item está errado. Vamos para a próxima.
Gente, a questão 4, ó. Ele diz: tendo como base o diagrama esquemático, boxplot precedente, que descreve a distribuição de uma variável quantitativa, julgue o próximo item. O desvio padrão de y é superior a 50. Gente, quando você tem o boxplot, tá? O que é que você tem que olhar? Você olha para a caixa. Sempre na caixa, quem tá aqui, a gente chama de quartil 1. Quem tá aqui, quartil 2, que é a mesma coisa que mediana. E quem tá aqui é o quartil 3. Gente, num boxplot, o que eu tenho de informações são os quartis. Quartil 1, quartil 2, quartil 3. Eu tenho os limites inferiores e os limites superiores. É isso que ele me dá. Ele pergunta se o desvio padrão é superior a 50. Gente, o que eu sei aqui, galera, é que dentro de um boxplot eu não tenho informações do desvio padrão. Eu tenho informações aqui sobre os quartis. Por isso o item tá o que, gente? Errado. Por exemplo, eu sei que o quartil 2 é 50, que é a mediana. Eu sei que o quartil 3 é 60, mas sobre o desvio padrão eu não posso afirmar nada. Porque o boxplot, as informações que ele me dá é o quê? Quem é o quartil 1, o quartil 2, quem é o quartil 3, quem são os limites superior e inferior, ó. Quando eu tenho aqui o boxplot, quartil 1, quartil 2, quartil 3. Aqui, limite inferior, limite superior. E ele é dividido assim, gente, ó. Tá vendo? Essas são as informações. Por exemplo, ó. Quem é o quartil 2? Que é a mediana. Gente, aqui é 25, né? Ó. Aqui, 25%, né? Tava pensando aqui em outra coisa, ó. 25, 25, 25, 25, ó. A mediana, ó, tá vendo? 50% dos elementos estão à direita, 50% dos elementos estão à esquerda. Tá? Quem tá ou acima do limite superior ou abaixo do limite inferior, a gente chama dos valores discrepantes, né? Os outliers. Quer ver um outliers? O salário da gente e o salário de Neymar. O salário de Neymar destoa do salário da gente, né? Ele é um outlier, um valor discrepante, tá? Então, por isso que não tem como eu saber o desvio padrão através do boxplot. Por isso, o item tá errado. Que as informações que o boxplot me dá é sobre os quartis, limite inferior, limite superior, quem são os valores discrepantes, né? Que destoam, beleza? Gente, a quinta, o mesmo gráfico. E aí ele pergunta, ó, o intervalo interquartil referente ao diagrama é igual a 20. Gente, esse intervalo interquartil ou distância ou amplitude interquartil é o quartil 3 menos o quartil 1. Ó, isso aqui é o quartil 1, quartil 2, que é a mediana, e o quartil 3, ó. Quartil 3, quem é? 60. O quartil 1, 40. 60 menos 40, 20. Gente, o tamanho dessa caixa, né, do box, ó, o tamanho da caixa do box é exatamente o intervalo interquartil, né?
ou a distância, ou a amplitude interquartil, que ele disse que é igual a 20. Item correto. Gente, isso tá no edital. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6, ó. Sobre a parte de função do primeiro grau. Ó. O preço por metro cúbico, PN, em centenas de reais a ser cobrado no dia N pelo serviço de transporte de gás em determinado gasoduto é definido com base no seguinte modelo, ó. Esse preço, PN, não é porra nenhuma, tá? Ele é calculado assim, ó. A vezes N mais B, em que A e B são constantes que refletem as condições do mercado na época da análise. A partir da situação, se A é 0,3, ó, se o A é 0,3, então, no lugar do A eu boto 0,3, né? 0,3 vezes N, né? E o B é 7. O B é 7. O preço cobrado no quinto dia será superior a 900. Gente, o dia é N. Ele quer que você vá na prova e substitua no lugar de N quanto? 5. 5. Então, gente, 0,3 vezes 5. 1,5. Mais 7, né? 1,5 mais 7 dá quanto? 8,5, né? Como é em centenas de reais, gente, multiplicando isso aí por quanto? Por 100, isso aí vai dar quanto? 850 reais. É superior a 900? Errado. É inferior. Gente, uma função do primeiro grau, né? Onde a gente vai mostrar questões até no pré-munição, que a galera usa fórmula. A gente vai fazer as questões por regra de 3. As questões de função do primeiro grau dá para fazer por regra de 3. Vamos embora. Gente, a última, ó, a 7. Julgue o item seguinte, referente à razão e proporções, juros simples, trigonometria, geometria e funções. Se o lucro L diário de um vendedor é dado pela função quadrática, né? Pela função polinomial do segundo grau, L de U é 25U menos 0,25 U ao quadrado, em que U é a quantidade de produtos vendidos por dia, então o lucro máximo diário que esse vendedor pode ter é de 100 reais. Gente, veja, quando você tem uma função do segundo grau e ele fala lá máximo, mínimo, ele pede duas coisas, ou o x do vértice ou o y do vértice. E é isso que eu vou ensinar aqui a você analisar. Vamos lá. Gente, a função do segundo grau, ela é escrita assim, ó. Y, que é a mesma coisa que f de x, igual a x ao quadrado mais bx mais c. É assim que a gente tem a estrutura de uma função do segundo grau. Gente, vamos só organizar essa função, ó. Isso aqui é como se fosse assim, ó. O lucro em função da quantidade de unidades, ó. Primeiro vem o cara que multiplica o x ao quadrado. Seria isso, ó. Menos 0,25 U ao quadrado
mais quem? 25U. Pronto. Tá aí. Gente, isso aqui é como se fosse isso, ó. Isso aqui é como se fosse f de x, que é y, ó. Quando ele fala na quantidade de unidades, quem faz o papel da quantidade de unidades, né? Porque, ó, U aqui é a quantidade de produtos vendidos por dia. Quem faz o papel da quantidade de produtos, sempre quem está aqui dentro do parêntese é o x na função. Então, o que está aí dentro, o U, quem faz o papel do U é o x. O lucro, ó, o lucro, quem faz o papel do lucro é a função, é o y, tá? Isso aqui, ó, é o A. Isso aqui é quem? O B. O C é zero. C é o cara que tá só. É o zero. Tá? O C é zero. Não aparece aquele cara sozinho sem a letra. Então, o A nessa função é menos 0,25. O B é 25. Lembra que quando o A é negativo, eu tenho uma parábola com a concavidade para baixo? Por isso que o vértice está aqui em cima, ó. Ele é ponto máximo. Por isso que a questão está falando em máximo, ó. Gente, pegou uma questão de função de segundo grau. Pegou uma questão de função de segundo grau. Que ele falar em máximo, em mínimo. Ou ele quer o y do vértice ou ele quer o x do vértice. Professor, como é que eu calculo o x do vértice? Assim, ó. Menos b sobre 2a. Aí ficaria assim, ó. Menos, quem é o b? O b, 25. Sobre 2 vezes a. Quem é o a? Menos 0,25. Isso aqui vai ficar, ó. Menos 25. Gente, 2 vezes menos 0,25. Gente, 2 vezes 25 centavos dá 50 centavos, né? Então, 2 vezes menos 0,25 dá menos 0,50. Ó, menos por menos dá mais, né? Fica 25 sobre 0,5. Gente, quem tem dificuldade, ó, 25 sobre 0,5, ande uma casa embaixo, fica 5. Coloca um zero em cima, né? 250, ó. 250 por 5 dá quanto? 50. Gente, o X deu 50. Quem faz o papel do X é a quantidade de produtos vendidos. Se ele dissesse bem assim, ó. Quantos produtos eu tenho que vender para que o lucro seja máximo? 50. Quantos produtos eu tenho que vender por dia para ter o lucro máximo diário? 50. Porque quem faz o papel da quantidade de unidades, o U, que é a quantidade de produtos, é o X. Você calcula o X do vértice. Professor, e como é que eu calculo o Y do vértice? Tem duas maneiras. Ou pela fórmula menos delta sobre 4A, né? Que quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Ou o jeito mais fácil. Toda vez que você quiser achar o Y do vértice, você calcula o X do vértice e joga ele no lugar do X. Ó, aqui no lugar do U, que é o X, eu vou colocar o X do vértice, que é quanto? 50. Vai ficar menos 0,25 vezes quem? 50 ao quadrado. Eu estou colocando, isso aqui não é o X. No lugar do X, eu estou botando o X do vértice. Quando você acha o X do vértice e joga ele no lugar do X da função, você acha o Y. Mais 25 vezes U,
Quem tá fazendo o papel do U aí é o X, vice-versa. Vou botar aqui 50. Gente, vou resolver primeiro a potência, né? Vai ficar menos 0,25. Ó, 50 ao quadrado, 50 vezes 50 dá 2.500. Beleza? 25 vezes 50 dá 1.250. Tranquilo? Aqui vai ficar, gente, ó, 2.500 vezes menos 0,25. Gente, atenção. Ó, quando você pega 0,25 é como se fosse 1/4. Quando você pega e multiplica por 1/4, que é 0,25, é dividir por 4, né? Então, 2.500 vezes menos 0,25, isso dá menos 625. Isso aqui, 1.250. Gente, quanto dá 1.250 menos 625? Isso dá quanto? 625. Professor, o que seria aí esse 625? Ó, 625, esse aí é o lucro máximo diário. Então, como é que você calcula o Y do vértice? Lembra, quem faz o papel do lucro é o Y. Essas questões que a gente fala bem assim, altura e tempo. Qual a altura máxima? A altura máxima, ó, a altura máxima é o Y do vértice. Agora, em que instante eu tenho a altura máxima? O instante e o tempo é o X do vértice. Então, gente, só fiz calcular o X do vértice. Menos B, o B, 25, sobre 2A. Tá aí. Encontramos aí o X do vértice como quem, gente? 50, tá? 50 seria o quê? A quantidade de produtos vendidos por dia. Substituir no lugar da função, né? O que foi que eu fiz? Substituir 50 no lugar de X. E tá aí. Por isso, gente, o item tá errado. Gente, é isso. Galera, vamos lá. Ó, o nosso aulão pré-munição, só para assistente técnico, vai ser dia 20 de março, das 8 horas às 12. Ao vivo. Quem não pode assistir no dia, vai ficar gravado. R$60 à vista ou 70 no cartão. Professor, e as inscrições? Nesse WhatsApp, tá? Entra no grupo que tá aqui na descrição do vídeo da Embrapa, tá? Que eu vou jogar o link lá com o cartão e a gente vai começar a fazer as inscrições. Gente, eu vou limitar a quantidade de vagas. Quem não pode assistir na hora, assiste depois. Fiquem tranquilos. Só sei disso, gente. Eu vou entregar a prova. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreva, ó. Segue a gente no Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram. E é isso. Um beijão, gente. Muito obrigado. E pode ter certeza que a gente vai dar a prova. Beijão, valeu, fui!